Sim, você estava abrindo aqui. Então, meu boa tarde a todos os professores. Sou Juliana Anjos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática aqui da UBRA. E esse evento, né, foi uma iniciativa do colega Nelson, que logo estará aqui no Brasil, né, realizando a sua pesquisa, conforme o colega Elcio já comentou. Bem? Então, pessoal, hoje nós viemos aqui, né, nós agradecemos muito o convite, e hoje, né, junto com o Elcio, nós estamos aqui apresentando a vocês uma introdução ao mundo, né, do ChatGPT. Então, nós vamos explicar aqui como ele funciona, seus benefícios, limitações, e, especialmente, explorar seu potencial no contexto do ensino, tá? No meu caso, eu trabalho mais com um olhar aos estudantes, né? O Elcio trabalha mais com esse foco na formação de professores, claro que também entra o pensamento do estudante, né? E eu já trabalho mais com aplicações em sala de aula, promovendo, então, o ChatGPT como uma ferramenta aos estudantes. Bem? Então, vamos lá. Então, como eu falei, meu nome é Juliana Rodrigues dos Anjos, eu sou professora de Física do ensino médio, sou formada em Física também, e atualmente então, estou no doutorado aqui na UBRA. No âmbito da minha pesquisa de doutorado, eu tenho me dedicado à investigação, né, do emprego e das possibilidades inerentes à inteligência artificial generativa na área do ensino de Física. Tá? Mais especificamente, eu venho explorando a aplicação de modelos de IA, né, de inteligência artificial, tais como o ChatGPT, como uma ferramenta de ensino, né, e aprendizagem, ou seja, uma ferramenta que dê suporte ao processo educacional. Bem, eu trabalho, como eu falei, no ensino médio com os adolescentes, mas eu já realizei algumas aplicações no ensino superior também. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação à aplicação, como é que foi feito, né, qual é a visão dos alunos, também posso relatar um pouquinho aqui no final. Bom, alguns tópicos, então, que eu irei trabalhar aqui, né, na apresentação de hoje. O primeiro deles, né, vai ser o ChatGPT. Então, vou falar um pouquinho sobre como é que a gente coloca lá uma pergunta, como é que são as suas respostas, o ambiente, né, do chat, um pouquinho da sua utilização, os diferentes modelos, né, nós temos aí o GPT 3.5 e o GPT 4.0, algumas limitações, os grandes desafios e as possibilidades dentro do ensino. Tá? Para começar, então, vou abrir aqui a tela do GPT. Deixa eu botar aqui para vocês. Isso aí. Bom, aqui nós temos, então, um ambiente, né? Quando a gente abre aí o ChatGPT, a gente tem esse ambiente aqui. No meu caso, tá, eu não tenho a versão paga, eu tenho a versão gratuita. Então, aqui em cima, eu não vou ter acesso à versão GPT-4. Eu vou ter acesso apenas à versão GPT 3.5. Tá bem? Então, aqui nós temos o ambiente. Né? Aqui fica salvo todas as suas conversas anteriores com o chat. Você pode retornar no momento em que achar pertinente. E eu vou fazer aqui uma nova conversa, só para mostrar mais ou menos como é que ele funciona, assim, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar só aqui um prompt que eu já deixei prontinho. Esse prompt aí que está na tela de vocês, tá? O que é esse prompt? Esse prompt eu estou solicitando, tá, para que o chat crie um plano de aula de física para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Tá? Esse primeiro ano do ensino médio aqui no Brasil seria uma faixa etária entre 14 até uns 16 anos, no máximo. Tá? É o primeiro ano, então, do ensino secundário ali, que eles chamam. E eu estou pedindo para que ele crie, né, esse plano para o conteúdo de energia cinética, mostrando ali que a aula tem uma duração de 90 minutos. E eu estou pedindo para que ele forneça exemplos e situações contextualizadas, né, para que seja melhor o entendimento dos estudantes. Então, eu vou pedir aqui para ele. Ele vai ali criar. Perceba que ele cria esse plano de aula, né, com o objetivo da aula, né, a duração, né, que foi especificada
pelo usuário, no caso, por mim, né? Os materiais que vão ser necessários para essa aula, a estrutura da aula, né? Então, nós temos uma introdução, nós temos uma definição, né, do tema. Um exemplo prático, ele sempre vai, quando você pede para ele contextualizar, ele gosta de trazer essa ideia de práticas, relação, né, com outros conceitos, né? Então ele traz aqui até a ideia do trabalho, né, trabalho aqui, né, discussão sobre a relação entre energia cinética e trabalho, outra atividade prática, e no final ele até destaca, né, como é que poderia ser feito uma avaliação. Tá? Claro que tudo isso daqui, né, o professor pode pegar e ir personalizando conforme vai ser a sua necessidade. Né? Então, ele pode pedir mais atividades, pode pedir uma atividade prática específica. Tá? Aqui vai ficar, então, salvo. Juliana, Perceba que já ficou salvo. Sim. não estamos a ver a sua tela, né? A sua tela não estamos a ver. A tela da apresentação. Não, eu estou só mostrando o chat mesmo, nesse momento. Sim, não estamos a ver, não estamos a observar. Não estamos a ver a apresentação do chat. Deixa eu ver se Elcio, Poderia você voltar, consegue depois voltar. visualizar? Oi, eu Agora estou vendo. sim, agora Conseguiu ver aqui, pessoal? Agora sim. Sim? Agora sim, Tá bem. agora sim. Qualquer coisa, sim, tá bem. Desculpa, tá? Qualquer coisa me avise. Bom, então aqui eu pedi, né, o plano de aula e ele forneceu todo o plano de aula aqui, conforme eu tinha solicitado. Perceba que ele é bastante criterioso, né? Tem os passos ali e no final ele sempre fornece, né, um tipo de avaliação. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu pedi um plano de aula para o conteúdo de energia cinética. Vou pedir para que ele faça, né, um mesmo plano de aula, mas para energia potencial gravitacional, fazendo então uma relação entre energia cinética e potencial gravitacional. Então, eu pedi aqui para ele, embaixo, ó, e ele vai então criar essa nova aula agora, né, fazendo essas relações. Então, ele vai na mesma estrutura, né? Uma introdução, uma definição do tema, exemplos, né? Ele sempre traz ali uma atividade prática também, relação, né, com a energia cinética, então ele já traz ali aquela ideia da conservação de energia, né? E uma possível avaliação. De novo, né? Aqui o professor pode personalizar da forma que ele quiser, tá? E quanto mais recursos, mais conteúdo você colocar ali no prompt, né, na sua entrada, na sua indagação aqui, mais respostas ele vai oferecer, né? E quanto mais você detalhar, melhor vai ser essa resposta. Uma coisa que nós podemos também pedir para ele por exemplo, para ele criar aqui uma lista de exercícios sobre esses temas. Tá? Vou pedir aqui, e ele vai, então, criar ali uma lista de exercícios. Claro que tudo isso tem que ser revisado, né? Então, depois é importante sempre dar uma olhada, ver se não tem nenhum erro, mas ele fornece ali para o professor essa lista, tá? Que era até uma ideia que o Elcio tinha comentado, né? De solicitar, então, exercícios, né? Atividades. Bem? E perceba que ele já coloca esses exercícios em tópicos, né? Então, aqui, vários tipos de atividades, tá bem? Voltando lá para a nossa apresentação, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre, né, o ChatGPT em si e o seu uso, né, como é que você faz como usuário ali, como é que entra, como é que coloca as perguntas, tá bem? Mas vamos lá, seguindo. Mas o que é esse ChatGPT? Né? O que é ele? Bom, o ChatGPT ele é um modelo de linguagem que foi desenvolvido pela OpenAI com base na arquitetura que eles chamam de GPT, né? Que seria um transformer pré-treinado generativo em português. Já vou explicar o que significa esse transformer aí. Então, ele foi, né, projetado
para gerar texto human-like, né, em resposta a consultas ou entradas de texto. Essa ideia de human-like seria uma tradução livre, algo como semelhante a humano, parecido com humano. Então, as suas respostas são semelhantes, né, ao que um humano responderia. E o modelo, então, ele é treinado em uma ampla variedade de dados, né, de textos da internet, permitindo, então, que ele compreenda e produza texto, né, em diversos idiomas, em diversos estilos. Bem, a gente vai ver um pouco melhor como é que ele faz toda essa produção, né, de respostas. Bom, o que seria esse Transformers? Os Transformers, eles são uma técnica de atenção, né, que vai permitir que o modelo preste mais atenção a diferentes partes do texto de entrada. Tudo isso ao mesmo tempo. De forma que isso vai melhorar a capacidade do modelo de compreender o contexto e gerar um texto bastante coerente. Por isso que os textos, né, produzidos pelo ChatGPT, seja a versão 3.5, seja a versão 4.0, eles são muito bons, né? Eles são textos que você olha, pode até estar errado conceitualmente, pode ter alucinado, mas são textos que mantêm uma coerência e que mantêm o contexto, né, conforme foi então perguntado. Bom, aqui eu vou explicar de uma forma bastante em tópicos, né, como é que o ChatGPT funciona, tá? Então, eu vou passar por alguns tópicos, e esses tópicos, eles vão ser interessantes para posteriormente, quando a gente falar de aplicação do ChatGPT, eles vão aparecer lá com uma forma mais contextualizada, né, de uma forma mais aplicável. Então, para começar, né, o GPT, então, o ChatGPT, ele começa com um pré-treinamento, tá? O que é esse pré-treinamento? Neste caso, o modelo, ele começa seu treinamento com uma grande quantidade de texto que é, então, coletado da internet. Então, durante essa fase, ele vai aprender padrões de linguagem, gramática, vai adquirir ali um conhecimento geral, digamos assim, tá? A segunda parte é o afinamento. Esse afinamento, o fine tuning, né, após o pré-treinamento, então, o modelo é ajustado para tarefas específicas. Então, por exemplo, ele pode ser afinado para responder a perguntas de atendimento ao cliente, algo bastante utilizado, né, em sites de vendas na internet. Ele pode também ser aprimorado, né, afinado, para então gerar textos criativos, algo bastante interessante para nós, né, pesquisadores, bastante interessante para os alunos, ou qualquer outra aplicação ali que o usuário queira investigar, queira, né, uma resposta. Pode também gerar a ideia de lista de exercícios, pode gerar códigos, né, imagens, enfim. Imagens apenas no 4, né, mas eu vou falar sobre isso. Depois ele passa a receber as entradas. Esse receber entradas, que a gente chama, é aquela ideia do prompt que o Elcio tinha comentado. Então, é quando um usuário interage com o ChatGPT. Então, a gente vai lá, interage com ele e fornece uma entrada. Por exemplo, crie um plano de aula sobre determinado conteúdo. Isso é uma entrada, tá? Pode ser uma pergunta, pode ser uma declaração, e essa entrada é, então, processada, né, pelo ChatGPT e usada, né, como contexto. E aí chegamos nessa parte do contexto. Então, o modelo, ele vai considerar todo o contexto atual da conversa, então, incluindo todas as interações anteriores, todas as entradas fornecidas, para gerar uma resposta adequada. Então, ele vai tentar manter a conversa coerente e relevante. Por isso que quanto mais informações nós, usuários, oferecemos para ele, melhor vão ser as suas respostas, né? Ou mais específicas para o nosso uso, né? Vão ser as suas respostas. Depois, nós temos a etapa de geração de resposta. Então, com base naquele contexto, o ChatGPT gera uma resposta. Então, basicamente, ele vai calcular a probabilidade de cada palavra ou token. Tokens são unidades de texto, né? Pode ser uma palavra ou partes de uma palavra. Então, ele vai calcular a probabilidade, né, do token seguinte
e escolhe a palavra mais provável. E essa resposta é, então, apresentada ao usuário. Bem? Depois disso, nós temos ali o retorno, né, dessa resposta. Então, o modelo envia a resposta ao usuário, que pode ser uma explicação, pode ser uma informação, uma sugestão, um roteiro, ou qualquer tipo de conteúdo, né, textual, né, apropriado, com base naquela entrada que foi, então, fornecida. E aqui nós temos uma ideia de interação contínua. Então, a conversa continua. Né? Dentro do ChatGPT, ele vai respondendo as entradas subsequentes. Então, conforme o usuário vai colocando ali os seus prompts, as suas ideias, as suas entradas, ele vai, então, respondendo, e o contexto, né, ali a ideia das questões são, então, atualizados à medida que a conversa progride. Tá? E, por fim, nós temos o que é chamado de aprendizado contínuo. Tá? Então, os modelos GPT, incluindo o ChatGPT, eles podem ser aprimorados, né, com o tempo, por meio de um treinamento adicional, eles chamam, que é basicamente o nosso feedback, o feedback do usuário. Então, isso vai permitir que eles vão futuramente melhorando as suas respostas, né? E, consequentemente, né, se destacando, né, melhorando o seu desempenho em tarefas específicas. Então, o funcionamento do GPT, ele né, constitui todo um pré-treinamento, toda aquela parte ali de receber as entradas, entender o contexto, gerar suas respostas, ter, então, aquele retorno da resposta, e conforme o usuário vai, então, alimentando, né, com as suas indagações, ele vai tendo esse feedback e, entre aspas, aprendendo, né, conforme o uso vai aumentando. Tá? Então, resumindo, o ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial que foi projetado para ser um chatbot, ou seja, ele vai tentar se comunicar, né, com quem for interagir com ele por meio de um processamento de linguagem natural. Né? Para quê, então? Bom, para responder perguntas, para produzir textos, para realizar tarefas de escrita criativa, para traduções de idiomas, algo bastante utilizado, para gerar códigos, né, quem trabalha aí na área de programação, principalmente, né, mas tem também o uso no ensino, e para criar o conteúdo que for necessário, né, que for a necessidade do usuário. Para a gente pensar um pouquinho mais fácil, a gente pode lembrar, sabem aquele recurso autocompletar do Google? Toda vez que você vai fazer uma pesquisa no Google, né, com a sua conta Google, ele tenta sugerir uma palavra ou uma frase, né, baseado na atividade dos usuários. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que pesquisa muito sobre filmes, tá, ou séries, quando eu vou lá fazer uma pesquisa no Google com a minha conta pessoal, sempre que eu boto lá uma palavra, ele tenta completar com o nome de um filme, nome de uma série, né? Ou às vezes a gente está na conta da instituição e vai pesquisar alguma coisa, vem algum recurso relacionado à produção de texto, vem algum artigo, né? Vem algo mais relacionado ao meu histórico. É dessa forma que o ChatGPT funciona. Ele vai tentar responder com base no contexto que está sendo fornecido para ele. Tá? Então, essa autocompletada do Google, né, onde ele vai tentar sugerir uma palavra ou frase, é baseada na atividade de todos os usuários, né, se é uma coisa que é muito pesquisada, ou no meu histórico, né, dependendo daquilo que você costuma pesquisar. Aqui eu trago também sobre o uso do ChatGPT. Então, o ChatGPT ele foi disponibilizado ali para o público geral no final de novembro, né, de 2022, ano passado, e ele se tornou muito viral, assim, foi muito um destaque nas redes sociais, ganhou muita popularidade rapidamente. Tá? Se a gente for olhar ali o gráfico, eu vou pegar aqui, tá? Em apenas 5 dias, né, ele já contava com mais de 1 milhão de usuários. Tá? Percebam aqui outros recursos, aplicativos, como a Netflix, que demorou 3,5 anos para chegar, né,
a esse número, o Airbnb, Facebook, Spotify, Instagram, ou a própria utilização do iPhone. Então, percebam quão rapidamente foi o acesso, né, ao ChatGPT, a essa ferramenta. No primeiro mês, né, o GPT ele chegou até alcançar 57 milhões de usuários. E no início desse ano, janeiro de 2023, ele chegou a 100 milhões de usuários. É bastante, bastante. Então, o uso do ChatGPT, né? Existem muitos chatbots semelhantes em vários estágios de desenvolvimento, né, ou de disponibilidade ao público, mas nenhum deles alcançou tanto reconhecimento de marca, tamanho de base de usuários, desenvolvimento de terceiros e impactos sociocultural, né, em geral, quanto o ChatGPT. Tá? E claro que a educação está entre esses setores que vem sendo constantemente confrontado pelo uso do ChatGPT. Né? E nós viemos aqui, então, para falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu coloquei, foi uma pequena pesquisa que a gente fez ano passado, né, no final do ano passado e no início desse ano, onde a gente colocou ChatGPT and Education no Google Acadêmico, tá? E em 2022 foram encontrados 916 trabalhos, né, que relacionavam esses dois temas. Em 2023/1, esse número subiu para impressionantes 12.200 trabalhos dentro do Google Acadêmico. Hoje, se eu for pesquisar, provavelmente esse número cresceu ainda mais. É só para a gente ver o quanto ele vem sendo comentado, falado, mencionado em artigos, né, relacionados à educação. Aqui também, né, a gente traz aqui um gráfico que mostra, né, os campos científicos que aplicam a inteligência artificial. Neste caso aqui, no geral, né, todas as ferramentas de inteligência artificial. Ali, se a gente for olhar, mais ou menos, a medicina, aparentemente, é o campo que mais cresce em termos de menções à inteligência artificial dentro, né, de artigos. Mas a gente pode observar também, né, por exemplo, esse último aqui é a matemática, que a amplitude, né, de campos que agora estão aplicando IA para avançar, né, em pesquisas e o aumento do seu volume dentro de pesquisas. Então, ali no final, a gente tem um progresso bastante significativo da matemática, que é uma área aí que está se beneficiando, né, aos poucos está se beneficiando, então, dessas ferramentas. Vamos lá, então. Usos básicos do ChatGPT, versão GPT 3.5 e GPT 4.0. Os mais utilizados, né? Buscar, classificar, extrair, agrupar, resumir, produzir e reescrever textos, tá? Então, aquela ideia de, eu tenho um texto muito grande, quero fazer um resumo para um artigo, quero fazer um resumo para passar para os meus alunos, quero reescrever um texto, escrevi em primeira pessoa, quero passar para a terceira pessoa. Tudo isso, né, você pode, então, utilizar aí o ChatGPT para que ele, então, produza essas modificações, né, para vocês. E até, claro, vocês podem produzir o texto ali, né, colocar suas ideias e pedir que ele faça, então, um texto baseado naquelas ideias. Identificação de tipos e estilos de texto, né? Aqui a gente eu trago um relato, né, pessoal, que a professora da minha escola de português, né, que trabalha português com os alunos, ela fez com que os alunos estudassem para o Exame Nacional do Ensino Médio, aqui no Brasil, que precisam fazer uma redação, tá? Para que eles estudassem os tipos de redação pelo ChatGPT. Então, era para eles escreverem algumas redações dissertativas, argumentativas, colocar no chat e então solicitar, né, uma nota, solicitar um feedback do chat, ou o contrário, né, pedir para o chat produzir um texto e eles então avaliavam. Isso foi uma atividade dentro da sala de aula que a professora criou. Traduções, né, as mais diversas traduções, né, principalmente quem não tem muita familiaridade com o inglês, né, que é a maioria dos artigos, podem utilizar o ChatGPT ou qualquer outro tipo, né, de linguagem. Também o chat, né, ele é muito bom na assistência de construção de softwares para quem trabalha na área,
simulações para nós, professores, principalmente da área de matemática, né, e ciências da natureza, que são temáticas abstratas, é bastante interessante. Jogos, né, você pode criar, códigos, exercícios, aulas, roteiros de viagem. Então, tudo isso você pode estar, né, tendo como auxílio o ChatGPT. Tá, mas qual que é a diferença, né, entre o GPT-4 e o GPT 3.5? Bom, o GPT-4, ele é o mais recente modelo de linguagem grande, né, em português, da OpenAI, tá? Em contraste com o GPT-3, que aceita apenas textos e acompanhamentos ali textuais, o GPT-4, ele é multimodal. Então, ele foi treinado tanto em texto quanto em imagens, tá? E ele pode, entre outros recursos, né, gerar textos baseado em imagens. Uma outra coisa que é muito importante é que a janela de contexto do ChatGPT que utiliza o GPT-4, ela é bem maior do que a janela de contexto do ChatGPT versão GPT 3.5, tá? E o que é essa janela de contexto? Essa janela de contexto é a porção de texto que o modelo utiliza para compreender e gerar uma resposta. Então, dentro de um chatbot que tem uma janela de contexto grande, isso vai fazer com que ele lembre melhor de utilizar as informações, né, e interações anteriores ao longo de uma conversa. Então, por exemplo, se você for conversando com o chat, o 3.5 pode ser que, dependendo da extensão dessa conversa, ele se perca. Ele já não busque mais a informação lá de cima. Já o 4, por ter uma janela de contexto maior, vai permitir com que ele continue, né, interpretando a conversa desde o seu início, tá? De forma que ele alucina, ele vai se perder, né, ao longo dessa conversa, bem menos em relação ao 3.5. Tá? Então, essa janela de contexto, basicamente, tá, vai permitir que o chatbot compreenda melhor as perguntas e respostas de quem estiver utilizando ao longo do tempo, né? O que vai poder aí levar a interações mais personalizadas, interações mais significativas, e corre menos o risco de ter uma alucinação ou uma perda, né, de contexto. Bom, o que muda, né, com o GPT-4? Bom, ele responde a emoções expressas no texto, é uma coisa que eles vêm alimentando, né, para que o chat entenda e consiga representar as emoções com base no contexto do usuário. Ele é mais confiável, porque, como eu falei, ele não se perde, né, tanto quanto o 3.5. Ele é bastante criativo, né, em suas respostas, principalmente nós aqui tratando da área de matemática, física. As respostas oferecidas pelo GPT 4.0, elas são bem mais assertivas, tá? E com uma criatividade maior. E também ele simplifica o processo de codificação, ou seja, você pode escrever um código em linguagem natural, né? E isso vai simplificar, por exemplo, um processo de codificação para quem não está familiarizado com nenhum tipo de linguagem de programação. Então, você pode solicitar que ele faça alguma programação em algum tipo de linguagem, HTML, eu queria em C, qualquer tipo de linguagem, ele faz isso e torna, né, essa ferramenta bastante versátil para a programação de um software, né, que você queira, mesmo que você não saiba programar. Tá? Outras coisas também. O GPT-4, ele acessa dados, né, e serviços de sistemas externos. Então, ele pode, né, consultar informações de previsão do tempo, traduzir textos, né, buscar dados em bancos de dados, né, seja aí para artigos, né, seja para planos de aula, enfim. Ele também produz, né, que nós comentamos antes, a geração de imagens. Então, você consegue analisar imagens ou pedir para ele criar imagens. E ele tem essa ideia da sumarização de páginas web, né, que envolve a capacidade, né, de um sistema de inteligência artificial de analisar e resumir o conteúdo de páginas que estão na internet. Tá?
Essa ideia do acesso aos dados aqui, serviços, é bastante interessante, porque vai permitir, né, que o chat forneça informações em tempo real, né, ou execute ações específicas, né, com base na solicitação dos usuários. Então, se você for viajar, por exemplo, você pode consultar previsões de tempo, roteiros de viagem, tudo isso em tempo real, né, com o que está acontecendo naquele local para onde você vai viajar. Bom, já que estamos falando de ensino, eu vou trazer aqui um exemplo de utilização do ChatGPT, os dois modelos, dentro, né, da área de física, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez alguns testes utilizando o GPT 3.5 e o 4.0. Tudo isso em testes de física que já foram validados, né? São, inclusive, bastante utilizados, né, no mundo acadêmico. Então, nós temos ali o primeiro teste, que é o teste de força, né, relacionados a conceitos de força, o teste de termodinâmica, o de eletromagnetismo e o de química e física moderna, né, que entra, o de química, de quântica e física moderna. Tá? Esses 4 representam, aí seria uma simplificação das grandes áreas, né, dentro da física, e nós pegamos questões de todos esses testes e colocamos dentro do ChatGPT versão 3.5 e do 4.0, para obter algumas respostas e fazer algumas análises. Né? Bom, vamos lá então. Seguindo aqui, nós tínhamos parado nessa ideia, então, de que foi realizado alguns testes, esses testes todos conceituais, dentro do ensino de física. Tá? E esses testes, eles são testes validados, como eu comentei, e eles representam aí as 4 grandes áreas, né, da física, né, começando ali com um testezinho de força, um teste de termodinâmica, um teste de eletromagnetismo e um teste de física quântica, né, e física moderna. Bom, durante as nossas pesquisas, né, e aplicação desses testes dentro do ChatGPT, nós percebemos que alguns trabalhos mencionaram a utilização de diferentes prompts, ou seja, diferentes formas, né, de interagir com os chats, buscando sempre obter uma resposta mais precisa, né, caso a resposta inicial estivesse incorreta. Então, alguns desses trabalhos incluem, por exemplo, a ideia, né, de solicitar ao chat que ele pense passo a passo antes de fornecer a próxima resposta. Então, se o chat, na primeira resposta lá, ele errou, a gente então solicita que ele agora pense, né, e responda passo a passo. Tá? Depois, é aquela ideia que até o Elson tinha comentado, de pedir uma autorreflexão sobre a resposta fornecida. Então, ele errava a primeira vez, pedíamos para ele fazer passo a passo. Ele errava novamente, pedíamos para ele autorrefletir sobre a sua própria resposta. E, por fim, caso ele errasse novamente, nós utilizamos, então, a ideia de tomada de decisão colaborativa entre especialistas. Então, o chat tinha que pensar como se fossem diferentes especialistas e tomar uma decisão sobre, né, aquela resposta, aquele assunto, naquele tempo. Nesse caso, tá, verificou-se que o desempenho do ChatGPT versão GPT-4 foi ainda mais aprimorado quando solicitado a explicar suas respostas, né? Então, ele já tinha sido melhor em relação aos testes, mas quando passávamos por todos esses passos aqui, ele melhorava ainda mais, né, as suas indagações. Então, basicamente, toda vez que o chat erra a questão, nós utilizamos prompts novos, né, ou seja, perguntas novas, mantendo o diálogo, avaliando se o teste vai ter um nível maior, o chat vai ter um nível maior de acerto ou não em relação àquele teste. Então, aqui eu trouxe exemplos, né? Todos os exemplos que eu trouxe aqui são perguntas que foram feitas no ChatGPT 3.5, tá? Já que é a versão que é mais utilizada, a versão gratuita. Então, para o primeiro teste, né, conceitos de força, nós fizemos lá um novo chat e colocamos a pergunta. Essa aqui é a pergunta já traduzida. Nessa pergunta, a resposta correta é a letra C. Tá?
e nós colocamos lá no chat. E ele acertou. Perceba que ele não só forneceu a resposta, como ele sempre dá um certo diálogo, né, uma certa explicação sobre aquela resposta. Então, se ele acertou, tudo certo, passamos para a próxima questão. Questão 26. Agora, tem outro tipo de questão, né, nós abrimos um novo chat, colocamos essa questão, e a resposta certa neste caso é a letra E. Tá? Num primeiro momento, perceba que o chat deu uma resposta bem grande aqui, e ele disse que a resposta correta era B. Então, nós verificamos que ele errou, né, no primeiro momento. Então, o que a gente fez? Cada vez que ele errava, utilizávamos um daqueles prompts. O primeiro, pensar passo a passo. E aqui ele até coloca, essa aqui é a resposta do próprio chat. Tá? Claro, vamos analisar o cenário passo a passo. E aqui ele vai considerando, né, o cenário passo a passo, que é bem grande, né, que é a primeira parte. A segunda parte, olha, perceba que ele coloca cada questão e fala sobre elas, só que no final ele ainda diz que a opção correta é a letra B. Tá? Como ele errou novamente, nós pedimos para que o chat agora reflita sobre sua resposta. E daí ele diz até aqui, ó, após uma reflexão mais profunda, né, percebo e continua a sua resposta ali. E no final ele diz que a resposta correta era a letra E. Tá? Então perceba que para essa questão 26, a gente teve que passar por 3 etapas aí pós a identificação do erro lá na pergunta original. Bem, isso foi feito para todas as questões, né, de todos os 4 testes, tanto no 3.5 quanto no 4. Bem, e aqui eu vou trazer alguns resultados, então, do 3.5 em comparação com a versão GPT-4. Tá? Então, os resultados foram os seguintes, pessoal. Para o teste de força, por exemplo, esse ladinho todo aqui, ó, é o do 3.5, tá? Então, primeiro, é quando ele responde sozinho, a gente coloca a pergunta e obtém a resposta. Perceba que ele até teve aqui uma porcentagem ok, né? Aí, depois, essas respostas que ele deu errado, a gente pede para ele pensar passo a passo, aumentou o nível de acerto, e depois, né, pedimos uma reflexão daquelas que ainda no passo anterior ele não tinha acertado. Daí, ao pedir essa reflexão para o teste de força, ele conseguiu atingir os 100%. Já para o 4, ó, percebam que o 4, na primeira vez que a gente colocou lá as perguntas, né, uma a uma, ele já respondeu corretamente todas elas na primeira vez. Tá? Não precisou passar pelos próximos passos. O mesmo não aconteceu para o teste de eletromagnetismo. Tá? Nesse teste, perceba que o 3.5 aqui, num primeiro momento, acertou um pouco mais de 30%. Aí, solicitando, então, para que ele pense passo a passo, um pouco mais de 40%. Depois, 50%. E mesmo utilizando o último passo, ele não conseguiu, né, acertar mais do que 50% das questões. E, claro, tá? Aqui a gente tem um momento em que a gente tem que parar e analisar essas questões. As questões relacionadas aos conceitos de eletromagnetismo têm muitos gráficos, muitas representações. E como o chat 3.5 não tem essa leitura de imagens, né, e mesmo que tivesse com o 4 ali, não acertou até o fim, né, mas ele não tem esse afinamento, né, esse aprimoramento de ler, né, de conseguir pegar toda uma descrição de imagem, imaginar ela, né, interpretar ela e fornecer uma resposta que fosse, né, um pouco mais, que tivesse um melhor resultado aqui. Tá? Ainda assim, ele parou no 50%. Já com o 4, aí ele consegue de primeira aqui já acertar um pouco mais, de 80%, quase 90%, na verdade. No segundo passo, permaneceu, então quer dizer que as perguntas que ele errou na primeira vez não foram acertadas na segunda, ainda continuou errando. Aqui, com a parte da reflexão, ele conseguiu passar os 90%, e com a última etapa lá de decisão, né, entre especialistas, ele não chegou no 50%, no 100%, mas ficou bem próximo a 100%. Tá? Então, a gente pode perceber
que, em termos de acerto, o ChatGPT versão GPT-4, ele é superior ao 3.5, né? Conforme já tinham sido apontadas algumas pesquisas. E ele se destaca também, né, ao aplicar corretamente os princípios físicos ao longo de suas explicações. Isso foi algo que a gente notou também. E ele ainda melhora, né, a sua eficácia quando, então, colocados para passar por esses passos. Bem? Vamos lá, então. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, para a gente poder analisar aqui, relacionados à pergunta 7 do teste de eletromagnetismo. Tá? Então, nós temos aqui a pergunta, só que vejam que as respostas não são de forma textual, né? São representações. Essa questão, por exemplo, o 3.5 errou em todas as tentativas, tá? Enquanto o 4 acertou na terceira tentativa. Só que, veja que, mesmo que ele vai fornecer uma resposta, ele vai fornecer uma resposta em forma de texto, né? Então, aqui vai muito aquela ideia de que não é uma trapaça utilizar o ChatGPT. Ainda assim, o aluno precisa ter uma determinada destreza de interpretar a questão, interpretar a sua resposta, para conseguir, então, chegar na resposta correta, né? Marcar a alternativa correta. E indo nessa linha de que o aluno ainda precisa ter algumas habilidades, a gente chega nessa questão aqui, onde nós temos a pergunta vai só até aqui, ó, até a parte da carga aqui, tá? E o resto, a gente teve que escrever uma descrição da imagem, tá? Uma descrição dessa imagem aqui. Ou seja, neste caso, nesse tipo de pergunta com representações, o aluno precisa ter, no mínimo, habilidades para descrever uma questão. Tá? Então, é aquela ideia de que o chat não vem para suprir, né, o professor ou para pegar o local do professor. Ainda assim, o aluno ele tem que ter habilidades que ele desenvolveu em sala de aula, que ele desenvolveu junto, né, aos seus colegas, junto ao seu professor, ou sua professora, para, então, no mínimo, conseguir ali descrever a questão, interpretar a resposta, né, fazer, então, esse processo de internalização. E aqui chegamos em algumas limitações. Bom, a primeira limitação é a linguagem textual, né, principalmente no modelo 3.5. Tá? Outra limitação é que o ChatGPT, versão GPT 3.5, ele pode gerar informações que parecem plausíveis, mas não são verdadeiras ou não são precisas. Então, como eu falei anteriormente, como o 3.5 tem uma janela de contexto limitada, tá? O que significa que você pode perder o contexto ao longo, né, de conversas mais longas, isso pode ele pode alucinar ou nos informar, né, informações que não são verdadeiras, né, que não são precisas. Tá? Então, já aproveitando para falar, né, que como qualquer tipo de tecnologia que está em rápido desenvolvimento, ainda assim que existam alguns outros probleminhas em relação ao ChatGPT, a incapacidade de lidar com textos grandes, né, ou com respostas tendenciosas, é uma das grandes dificuldades, né, de utilizar a versão... dificuldades não, uma das grandes limitações, né, do 3.5, tá, em relação ao 4. Então, se você for ali criar muitos textos ou quiser ter conversas longas, ele pode, né, em algum momento, gerar informações incorretas ou enganosas. Tá? Outra coisa é que pequenas mudanças no prompt, ou seja, pequenas formas de você perguntar ou de você solicitar aquilo que é necessário, ele já pode gerar outras informações. Então, se você pedir, por exemplo, crie atividades sobre um determinado conteúdo, ele vai criar atividades como práticas, ele vai dar diversas possibilidades, atividades práticas, simulações, ele vai criar ali, divida os alunos em grupos, tá? Agora, se você solicitar, crie exercícios, aí sim, ele vai criar uma lista de exercícios. Então, essas pequenas mudanças dentro do prompt vão gerar, né, informações diferentes. Tá? Então, isso tem que ter bastante cuidado com o que está sendo solicitado. E o ChatGPT 4.0,
ele fornece, né, um controle limitado sobre o código gerado. Isso aqui é mais para aquele pessoal, né, que vai criar algum código de software, de programação, e ele gera um código, né, com base no contexto ali que o usuário solicitou. Só que é um controle limitado, né? Isso pode dificultar depois, né, para a pessoa fazer alguns ajustes finos, né, dentro desse código, né, e, enfim, né, fazer alguns requisitos específicos para aquele fim. Então, isso, para quem for programar, pode ser uma limitação. Bom, o ChatGPT, em geral, então, é um recurso que não fornece simplesmente alguma resposta, né, mas ele sempre tenta explicar como chegou naquelas respostas, e esse diálogo, ele parece muito semelhante a uma conversa de um professor com um estudante de física, né, ou com um tutor mais experiente, né, com um professor de física. Mas, claro, como eu falei, o chat ele não vem para substituir um tutor humano, né? A ideia é que ele vai aumentar as experiências de aprendizado dos estudantes como um recurso adicional. E que os professores também precisam, né, estar capacitados para lidar, né, com essas diferentes formas de trabalhar em sala de aula. Só finalizando, então, o chat ele tem algumas preocupações? Tem. Em primeiro lugar, existe a preocupação de que uma ferramenta como o ChatGPT possa ser usada para trapacear, né, em exames ou tarefas. Só que, se a gente for pensar, praticamente qualquer problema de lição aí de casa, né, qualquer problema que você dê para os alunos fazerem em casa, está disponível online, né, com soluções e explicações boas e ruins. Então, apesar da existência da internet há décadas, né, ainda não se encontrou uma maneira eficaz de lidar com ela em situações de avaliação, por exemplo. Tá? O que vem aí gerando sempre preocupações. Então, pode-se pensar nesse momento, o que fazer? O que a gente pode fazer? Plataformas que verificam textos criados por inteligência artificial? Será que é válido? Voltar às aulas tradicionais e provas com lápis e papel, sem avaliações formativas? Não, pessoal, existem conceitos, né, contextos, assuntos que os alunos eles precisam saber e aplicar em momentos que não vão ter como utilizar tais recursos, ou saber como aplicar em tais recursos. Tá? Então, o aluno ele terá possibilidade, por exemplo, de avaliar o próprio trabalho, com IA ou não. Né? O mesmo ele vai precisar ter habilidades para fazer isso. Então, se ele, quero ver se realmente ele acertou, quero ver se eu consigo criar questões, quero ver como é que está a minha produção textual. Né? Então, em vez de preocupações, isso, na verdade, é mais um desafio para nós, educadores. Bem? E para finalizar aqui, só com tudo que foi dito, então, algumas possibilidades que podem ser trabalhadas no ensino. Colocar problemas, né, no ChatGPT e verificar suas respostas. Os alunos podem fazer isso. Os alunos também podem utilizar, ou melhor, o professor pode solicitar, né, mais questões que exijam a interpretação de representações, de forma que, por mais que o aluno utilize o ChatGPT, ele ainda vai ter que interpretar, ele ainda vai ter que descrever. Tá? Solicitar imagens, desenhos, diagramas, calcular quantidades físicas, né, matemáticas, com base em suas próprias medidas, então pedir para os alunos, quando for, né, solicitar um tema de casa, para que ele faça algum cálculo com algo específico na sua residência ou específico em seu corpo, né, algo que ele não vai ter como consultar a resposta, né, sem os meios, né, os meios eles podem consultar como fazer e tal. Solicitar a construção de problemas utilizando o ChatGPT. Então, eles colocam lá os problemas, né, e vão ter que avaliar aqueles problemas que o chat criou. Se são problemas que podem, né, ser utilizados, se esses problemas estão corretos,